Aí vocês me perguntam, como é que faz a escrita virar um hábito? Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de como criar o hábito da escrita. Eu sei que é um pouquinho difícil, a maioria das pessoas acaba escrevendo de uma forma bastante irregular. Por exemplo, escreve um monte num dia, faz 3 contos inteiros num dia, aí depois passa 5 semanas sem escrever nem o nome, nada. Tem muito dessa questão de existir uma instabilidade em relação à quantidade de tempo que você dedica à escrita. E tem uma questão assim de, às vezes eu só consigo escrever se eu tô inspirado e não sei o que. E a questão da escrita, escrever, para você se aperfeiçoar, para você melhorar, ela tem que ser um hábito. Você tem que criar o hábito da escrita. Ela tem que ser um hábito tanto quanto escovar os dentes, tem que ser um hábito tanto quanto tomar banho todos os dias. Então, se a escrita não se tornar um hábito, você não vai conseguir aperfeiçoá-la da forma como você gostaria. É só vocês pensarem assim, como é que uma pessoa vira fisiculturista, por exemplo, se ela não vai na academia, se ela não se exercita? Como é que uma pessoa vai correr a São Silvestre se ela não sai do sofá, né? Ah não, eu só corro quando eu tô inspirado. Não faz o menor sentido isso, né? Então, quer dizer, tem que criar o hábito da escrita da mesma forma como tem que criar outros hábitos quando você quer alcançar um objetivo que é maior, que precisa de um preparo maior. Como é que faz isso, então? Um dos pontos mais importantes é estabelecer a escrita como uma prioridade para você. Então você tem que pensar nisso, tem que ver se a escrita é realmente uma prioridade para você e quanto ela é prioridade para você. Então, por exemplo, eu acho a escrita uma coisa muito importante na minha vida, ela é uma prioridade, mas ela é importante só ao ponto de que eu posso dedicar 15 minutos por dia. Perfeito, 15 minutos por dia tá ok. Eu posso dedicar 1 hora por dia, eu posso dedicar 4 horas por dia, eu posso dedicar minhas manhãs inteiras à escrita. Isso quem vai decidir e quem vai determinar é você, raciocinando, refletindo quanto você precisa disso, quanto você consegue, etc. Mas você tem que pensar que é uma prioridade, que é uma necessidade para você, que é importante para você. Porque se você não estabelecer que isso é importante para você, sempre você vai achar alguma outra coisa que vai ser mais importante naquele horário, ou que vai ser, sei lá, mais satisfatório naquele horário. Enfim, coisas vão acontecer e coisas vão surgir no caminho e vão impedir que você escreva. Então, o que você tem que colocar? Tem que colocar isso com o peso que ele tem na sua vida, tem que pensar no peso que a escrita tem na sua vida e criar uma espécie de compromisso consigo mesmo. Então, assim, eu tenho compromisso com a minha escrita. Então, todos os dias, né, como se eu estivesse indo para a escola, como se eu estivesse indo para a faculdade, naquele horário eu tenho que estar escrevendo. Eu não posso marcar um médico naquele horário, porque naquele horário eu decidi que eu tenho que estar escrevendo. E eu não tô falando assim para vocês super prejudicarem os seus calendários e as suas agendas. Eu tô falando, peguem o tempo que vocês têm disponível. Tem 15 minutos disponível? Pega 15 minutos. Tem 10 minutos por dia? Pega 10 minutos por dia. Vai dormir 10 minutos mais tarde, acorda 10 minutos mais cedo. Então que seja, vocês que vão estabelecer o tempo. Outra coisa que vocês têm que organizar e que vocês têm que providenciar é um caderno. Então não precisa ser um caderno caro, não precisa ser um Moleskine da vida, pode ser um caderninho de mola, baratinho, do R$1,99, porque é só para vocês rabiscarem. E até é interessante, no livro que eu li da Natalie Goldberg, da Writing Down the Bones, ela fala, é interessante que não seja um caderno muito bonito, que seja um caderno bem porcaria, porque você vai se sentir mais à vontade para escrever qualquer porcaria ali. Então, se o caderno é muito bonito, se você tem um caderninho muito enfeitadinho, você fica se sentindo na obrigação de escrever alguma coisa muito boa ali naquele caderno e você acaba adiando.
Então, se for um caderninho bem meia boca, um caderninho velho que sobrou do curso que você fez, que você tem lá do ensino médio e não sei o que, se for um caderninho assim, você não vai se sentir tão impedido de escrever. Ah, mas eu prefiro digitar. Não tem problema, melhor ainda, porque você não precisa pensar no caderno. Mas abre já uma pastinha lá no seu computador e tipo, coloca um arquivo no Word escrito prática de escrita, deixa ele na área de trabalho já. Ou então uma pastinha chamada prática de escrita, deixa na área de trabalho, se você preferir fazer vários arquivos. Deixa as coisas organizadas para acontecer. Porque se vocês pensarem, vou escrever, e ainda tiver que ir atrás de caderno, ainda tiver que ir atrás de não sei o que, se você ainda não tiver os materiais, vai ser mais um impedimento que vai surgir para você escrever. Então, tire os impedimentos da frente para que o seu cérebro se concentre somente na escrita. Outra coisa que ajuda bastante nessa questão de conseguir criar o hábito de escrita é anotar coisinhas sobre as quais escrever. Porque assim, quando você está fazendo uma prática de escrita, quando você está treinando ali, você não precisa escrever um conto toda vez que você sentar, ou um pedaço de conto, um poema. Você pode escrever mais livremente, como se fosse um diário, ou você pode escrever como se fosse só uma cena de alguma história, ou uma descrição, por exemplo, de alguma coisa. Então você pode ficar mais à vontade nesse momento da sua prática de escrita. Aí o que é interessante? Você ir listando durante o dia, vamos supor que você tem uma ideia, você fala assim, vou escrever sobre a casa que parece mal assombrada no final da rua. Anotou ali. Aí depois você vê mais alguma coisa, 2 passarinhos num ninho, e você fala, vou escrever sobre os passarinhos no ninho. Escrever sobre o calor que faz nessa estação. Escrever sobre a forma que o fulano estava olhando para aquela velhinha. Então assim, são ideias que você vai listando durante o dia a partir da sua observação. Ou às vezes até assim, eu vou procurar na internet algumas propostas de escrita. Não é tudo que vai caber para você numa prática, porque depende muito do gênero que você gosta de trabalhar dentro da escrita. Mas algumas ideias podem te servir, você coloca no seu caderninho, e esse caderninho, essa lista de ideias, vai te poupar muito tempo. Porque assim, na hora que você sentar para sua prática, lembra aquilo que eu falei, que você tem que ter todos os suas ferramentas à mão? Então, ter uma lista de ideias também é uma ferramenta que você precisa ter à mão. Porque aí você, não, eu não tenho ideia, eu ainda não tenho uma ideia de conto, de narrativa, eu não tenho ideia de poema, não tenho ideia de nada, vou escrever livremente. Não sei por onde começar. Aí você fica lá, daqui a pouco passa os 15 minutos e você não escreveu nada. Então, se você tem uma lista de ideias, você fala assim, não sei sobre o que escrever. Você vai lá, dá uma olhada naquela lista, vê o que te chama atenção, o que você tá com vontade de escrever naquele momento, puxa aquilo para o seu texto e começa a escrever. Então, quer dizer, você vai ter menos dificuldade, menos barreiras para a escrita, para esse seu momento de treinar a escrita. Tem várias outras coisas que eu podia sugerir para vocês nesse sentido de ajudar a criar um hábito na escrita. Só que eu acho que esses são os pontos mais importantes, ou pelo menos são os pontos que foram mais importantes para que eu criasse um hábito de escrita. A gente encerra esse vídeo por aqui. Espero que essas dicas tenham ajudado vocês e que vocês consigam criar um hábito de escrita. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixem o like de vocês, compartilhem com os amigos de vocês, assinem o canal se vocês ainda não são inscritos e beijinhos, até a próxima!